Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez, reunidos em nome de Jesus para o nosso Evangelho no Lar. Vamos lembrar de disponibilizar um utensílio com água para serem magnetizadas e absorvidas no final da nossa prece. Disponibilizar também um utensílio para os nossos pets de estimação, nossas plantinhas. E vamos iniciar com uma reflexão do livro Minutos de Sabedoria, do nosso irmão Torres Pastorino. Deixa eu abrir aqui aleatório. Mensagem 123. Quando ensinar, não seja arrogante e não se esqueça de que o aprendizado dura a vida toda. Procure aprender também em todas as ocasiões e não despreze um bom conselho, só porque ele chegou de lábios que você julga menos puros. Deus ajuda os homens por meio dos próprios homens e às vezes se serve de pessoas que não são perfeitas para dar-nos aviso importante. Vamos fechar os nossos olhos. Serenar nossa mente e com o nosso coração falar com o nosso Mestre Jesus. Mestre amado, nós te pedimos a permissão e o auxílio para o entendimento da leitura que será trazida nessa noite. Que possamos juntos com os nossos mentores, os mentores da casa de Rogério Cláudio, os nossos irmãos trabalhadores da pátria espiritual, os nossos irmãos desencarnados, que com certeza aqui também serão trazidos, possamos juntos fazer um bom entendimento dos seus ensinamentos, Mestre. Que possamos ser multiplicadores do seu amor e da sua misericórdia. Nós te pedimos, Mestre Jesus, fique conosco agora e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Vamos abrir uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec. Abrir aleatório também. Capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Item 14. Desprendimento dos bens terrenos. Venho, meus irmãos, meus amigos, trazer-vos o meu óbolo, a fim de vos ajudar a avançar desassombradamente pela senda do aperfeiçoamento em que entraste. Nós nos devemos uns aos outros. Somente pela união sincera e fraternal entre os espíritos e os encarnados será possível a regeneração. O amor aos bens terrenos constitui um dos mais fortes óbice ao vosso adiantamento moral e espiritual. Pelo apego à posse de tais bens, destrui as vossas faculdades de amar, com as aplicardes todas as coisas materiais. Sede sinceros. Proporciona à riqueza uma felicidade sem mescla? Quando tendes cheios os cofres, não há sempre um vazio no vosso coração? No fundo dessa cesta de flores, não há sempre oculto um réptil? Compreendo a satisfação bem justa, aliás, que experimenta o homem que, por meio do trabalho honrado e assíduo, ganhou uma fortuna.
mas dessa satisfação muito natural e de que Deus aprova, há um apego que absorve todos os outros sentimentos e paralisa os impulsos do coração. Vai grande distância, tão grande quanto a que separa da prodigalidade exagerada a sorte da avareza, dois vícios entre os quais colocou Deus a caridade, santa e salutar virtude que ensina o rico a dar sem ostentação, para que o pobre receba sem baixeza. Quer a fortuna vos tenha vindo da vossa família, quer as tenha ganho com vosso trabalho, há uma coisa que não deveis esquecer nunca, é que tudo promana de Deus, tudo retorna a Deus. Nada vos pertence na terra, nem sequer o vosso próprio corpo. A morte vos despoja dela, como de todos os bens materiais. Sois depositários e não proprietário. Não vos iludais. Deus vô-lo emprestou. Tendes de luz restituir. E ele empresta sobre a condição de que o supérfluo, pelo menos, caiba aos que carecem do necessário. Um dos vossos amigos vos empresta certa quantia. Por pouco honesto que sejais, fazei questão de lhe restituirdes escrupulosamente e lhe ficais agradecido. Pois bem, essa posição de todo homem rico. Deus é o amigo celestial que lhe emprestou a riqueza, não querendo para si mais do que o amor e o reconhecimento do rico. Exige deste, porém, que o seu turno dê aos pobres, que são, tanto quanto ele, seus filhos. Ardente e desvairada cobiça despertam nos vossos corações o bem que Deus vos confiou. Já pensaste quando vos deixais apegar imoderadamente a uma riqueza perecível e passageira como vós mesmos, que um dia tereis de prestar conta ao Senhor daquilo que vos veio dele? Ouvidais que, pela riqueza, vos revestistes do caráter sagrado de ministro da caridade da terra, para serdes de aludida riqueza dispensadores inteligentes. Portanto, quando somente em vosso proveito usais do que vos confiou, que sois, senão depositários infiéis? Que resulta desse esquecimento voluntário dos vossos deveres? A morte, inflexível, inexorável, rasga o véu sobre o que vos ocultáveis e vos força a prestar contas ao amigo que vos favorecera e que nesse momento enverga diante de vós a toga de juiz. Em vão procurais na terra iludir-vos, colorindo com o nome de virtude o que mais das vezes não passa de egoísmo. Em vão chamais economia e previdência ao que apenas é cupidez e avareza, ou generosidade ao que não é senão prodigalidade em proveito vosso. Um pai de família, por exemplo, se abstém de praticar a caridade, economizará, amontoará ouro para, diz ele, deixar aos filhos a maior soma possível de bens e evitar que caiam na miséria. É muito justo e paternal, convenho, e ninguém pode censurar. Mas será sempre esse o único móvel que ele obedece? Não será muitas vezes um compromisso com a sua consciência para justificar aos seus próprios olhos e aos olhos do mundo seu apego pessoal aos bens terrenais? Admitamos, no entanto,
seja o amor paternal o único móvel que o guie. Será esse motivo para que esqueça seus irmãos perante Deus? Quando já ele tem o supérfluo, deixará na miséria os filhos por lhes ficar um pouco menos desse supérfluo? Não será antes dar-lhes uma lição de egoísmo e endurecer-lhes o coração? Não será estiolar neles o amor ao próximo? Pais e mães, laborais em grande erro, se crede que desse modo granjeais maior afeição dos vossos filhos. Ensinando-lhes a ser egoísta para com os outros, ensinai-lhes a sê-los para com vós mesmo. A um homem que muito haja trabalhado e que com o suor de seu rosto acumulou bens, é comum ouvirdes dizer que, quando o dinheiro é ganho, melhor que lhe conheça o valor. Nada mais exato. Pois bem, pratique a caridade dentro das suas possibilidades. Esse homem que declara conhecer todo o valor do dinheiro, e maior será o seu merecimento do que o daquele que nascido na abundância ignora as rudes fadigas do trabalho. Mas também, se esse homem que se recorda dos seus penares, dos seus esforços, for egoísta, impiedoso para com os pobres, bem mais culpado se tornará do que o outro. Pois quanto melhor cada um conhece por si mesmo as dores ocultas da miséria, tanto mais propenso deve sentir-se em aliviá-la aos outros. Que possamos refletir sobre a leitura dessa noite, sobre essa questão de acumular bens terrenos, esse sentimento egoísta que ainda carregamos em nós, de pensar somente nos nossos, nos nossos familiares, nos familiares mais próximos, e esquecermos que fazemos parte de um todo, Que a necessidade do outro, sim, importa muito. Deveria nos importar mais, Que possamos refletir no nosso dia a dia, se estamos fazendo a nossa parte, fazendo o que nos cabe, ou se possamos fazer mais. Que Deus permita, na sua bondade infinita, que o nosso coração escolha sempre o melhor caminho. Que possamos ser fiel ao nosso Mestre Jesus. Vamos fechar os nossos olhos e agradecer por essa oportunidade dessa noite. Gratidão, Mestre. Gratidão aos amigos da Pátria Espiritual. Gratidão a todos os irmãos que aqui podemos nos encontrar e refletir sobre esses ensinamentos do Mestre. Que possamos, Mestre, ser multiplicadores dos seus ensinamentos. Que possamos, Mestre, reconhecer no nosso irmão uma parte de nós. Que possamos fazer ao nosso irmão o que gostaríamos que nos fizesse. Te agradecemos, Mestre, por mais essa oportunidade. Fique conosco agora e sempre, que assim seja. Graças a Deus.